Madalena, o Jornal da IP recebe nesse momento para uma entrevista ao vivo o vice-governador de São Paulo e, na verdade, o governador em exercício do estado de São Paulo, Felício Ramute. Governador, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa para se comunicar com essa grande audiência, né, Madalena, em Araraquara e toda a região central do estado de São Paulo, que nos acompanha em 95,7 também pelas redes sociais. Bom dia, governador Felício. Bom dia aos ouvintes da IPFM, bom dia à bancada, ao Zé Carlos, Madalena, Zé Alberto, Luiz Antônio, Fernando, Ernesto, a todos vocês. Um prazer poder participar, falar um pouquinho das realizações do governo do estado de São Paulo e, claro, olhar para o futuro. Vamos falar de política, falar de gestão, só não vamos falar do Palmeiras, que não vai muito bem, meu time, mas estou aqui à disposição de vocês para bater esse papo nessa manhã. Nosso time, porque aqui nessa mesa, viu, governador, tem aqui 3 palmeirenses, viu? Tem eu, Ernesto e o Zé Roberto. Somos maioria. Quer dizer, é maioria. Opa, tá bom, no estado de São Paulo. No estado de São Paulo inteirinho, o Palmeiras é o time mais querido, né? Só italianada aqui, no interior, né? Então, é uma lavada. No estado de São Paulo, interior. No interior, né? Aí o São Paulino não gostou. Não, São Paulo também né? Tem a sua expressão no estado de São Paulo e estamos projetando um 2025 melhor. Governador, a imprensa acompanha muito a questão de marcas, né? No início do mandato, os primeiros 100 dias, né? O primeiro ano. Agora estamos na metade do mandato. Tem sido o que o senhor gostaria que fosse? Quais são as marcas que o senhor pontuaria desses 2 anos de gestão, já calculando o que vem pela frente, governador? Olha, primeiro fazendo uma breve retrospectiva, né, dos 2 anos, para ser bastante objetivo, o governador Tarcísio inicia seu mandato e logo a gente tem aquela questão da tragédia de São Sebastião. E aí a população do estado de São Paulo começa a conhecia o governador, o Tarcisão do asfalto, e começa a conhecer o Tarcísio da sensibilidade social, ele que esteve presente naquele momento tão difícil da população de São Sebastião, e depois em menos de um ano trouxe realizações, não só atendendo aquela população naquele momento difícil, mas depois trazendo todos os compromissos que foram feitos ao longo daquele momento da tragédia e transformando aqueles compromissos em realizações, construção de 700 unidades habitacionais, novos radares, enfim. Aí a gente começa o mandato, era ali início de fevereiro, onde a gente já teve esta situação. Depois, ao longo dos próximos 2 anos, o foco, claro, na área de saúde, na área de educação, na área de segurança pública, onde a gente teve e tem bons resultados ao longo desses 2 anos. Ao longo desses 2 anos, e vou começar aqui pela saúde, são 6 mil novos leitos criados, esses leitos aproveitando hospitais que estavam ociosos, ou seja, contratando serviço em hospitais ociosos. Se a gente for transformar em número de hospitais, em média aí, um hospital de 200 leitos, nós estamos falando de 30 novos hospitais, praticamente com a construção de 6 mil novos leitos, ou seja, sem a necessidade da construção de 30 hospitais, mas atendendo a população com a criação de leitos que estavam ociosos e agora estão incluídos no sistema SUS do estado de São Paulo. A tabela SUS paulista, que foi transformadora. O subfinanciamento da saúde é um fato, né? E há mais de 20 anos a tabela SUS não tinha e não tem qualquer tipo de reajuste. Era preciso encarar esse problema e o governador Tarcísio sempre diz para os velhos problemas novas soluções. E foi assim que surgiu a tabela SUS paulista, que paga até 5 vezes mais por procedimento para as entidades filantrópicas, para as santas casas realizarem procedimentos de saúde. Vou dar um exemplo prático, um parto, por exemplo, onde o hospital recebia R$500, com tudo incluído, médico, anestesista, a própria rede hospitalar, passa a receber R$2.500, R$2.000 do governo do estado de São Paulo e R$500 do governo federal. Com isso, a gente conseguiu ampliar a oferta de serviço, porque tinham muitas santas casas que deixavam de fazer procedimentos nas suas regiões, por exemplo, aí na região que a gente chama de região administrativa central, onde Araraquara está incluída, deixavam de atender a população. Hoje compensa para eles reiniciar estes atendimentos, por isso a gente conseguiu essa ampliação do número de atendimentos. Mas a gente sabe que a saúde continua sendo um grande desafio e vem agora a etapa de regionalização, junto com as diretorias regionais de saúde, onde a gente amplia e distribui melhor os atendimentos para a região para garantir esses atendimentos. Então, na saúde, grandes avanços ao longo de 2 anos e a gente sabe que ainda temos filas de cirurgias eletivas que precisam ser trabalhadas, mais eficiência na distribuição dos nossos medicamentos de alto custo
E vale lembrar a população também, a gente tem agora recentes faltas de medicamentos de alto custo que são de responsabilidade de aquisição do governo federal, e o governo estadual faz a distribuição. E nós também tivemos, infelizmente, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil, falhas na distribuição de vacinas, né? E tem uma boa notícia do estado de São Paulo, né? O Butantan registra na Anvisa o pedido da vacina da dengue, e a gente espera que para o verão que vem, não este verão, mas o próximo verão, a gente já tem ela aprovada com a produção necessária para que, de fato, se faça uma forte campanha de imunização. Lembrando, as vacinas são de responsabilidade do Plano Nacional de Imunização, então o Estado não pode adquirir vacinas, ele tem que aguardar a distribuição feita pelo governo federal. Então a gente avança bastante ao longo desses 2 anos na saúde, mas, claro, temos um projeto ainda maior com a regionalização e trazendo mais eficiência na distribuição de medicamentos. Governador, o senhor citou... Pois não, sim. Governador, é muito bom ouvir aí, né, aquilo que o senhor entende como avanços, né, e a gente tem que falar também de algumas situações mais críticas, né. O senhor disse até uma frase do Tarcísio que para velhos problemas é preciso novas soluções. Que novas soluções o senhor enxerga nesse momento na questão da segurança pública, quando aparecem tantas denúncias, tantas imagens de abusos praticados, infelizmente, pela polícia militar, por membros dessa corporação importante na segurança pública? Quais as soluções para isso? Como é que o senhor vê isso como uma crise que surgiu aí nos últimos meses? Porque, viu, governador, eu tive entreveros bastante agressivos até com alguns deputados que compõem a chamada bancada da bala na Assembleia Legislativa. Por quê? Porque eu estou em defesa do bom policial. Porque nós temos que a corporação ela não pode ser atingida por maus policiais. E, na verdade, a gente percebe que tem uma dificuldade do governo lidar com a questão da segurança. Como é que o senhor vê a possibilidade do governo ter aí uma avaliação segura sobre a questão da segurança pública? Madalena, excelente oportunidade, junto com a bancada, da gente esclarecer e contar um pouquinho da atuação do governo do Estado de São Paulo na segurança pública. Primeiro, não existe estado no Brasil que tem indicadores melhores do que o Estado de São Paulo. Nós estamos falando da questão de homicídios, a gente salvou no ano que passa muito mais vidas, aliás, historicamente é o menor número de homicídios no Estado de São Paulo, e quando a gente fala de homicídios, a gente fala de salvar vidas. Também o indicador por 100 mil habitantes do Estado de São Paulo é o melhor do Brasil, e referência, inclusive, para estados ou cidades de primeiro mundo. Mas é claro que a gente reconhece que o trabalho sempre pode ser melhor. Primeiro, em relação à sensação de segurança. Mas era preciso repor também o nosso efetivo. E nós trouxemos 9.100 novos homens e mulheres nas polícias civis e militares para atuarem no Estado de São Paulo. Também investimento em tecnologia. Nós temos a Muralha Paulista. Todos os sistemas do Estado de São Paulo, e a gente tem o sistema de emissão de RG, tem o sistema de inteligência da Polícia Civil, o sistema de inteligência da Polícia Militar, o cadastro da SAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária. Todos esses dados eram tratados de forma desconectadas, ou seja, eles não estavam integrados num grande sistema de informação e apoio. A Muralha Paulista trouxe essa integração e tem que avançar agora na aquisição de equipamentos para que a gente possa atuar em regiões do Estado de São Paulo com esses equipamentos, essas câmeras, que são tão importantes quanto as câmeras que ficam com os policiais, né? As nossas câmeras que agora serão inteligentes e ficam com os policiais. Então a gente também tem as câmeras da Muralha Paulista, que deve se iniciar pelo Vale do Paraíba, mas a integração da muralha já existe. Também nós assinamos um Córtex, que é o sistema de inteligência e dados do governo federal. Logo que iniciamos a nossa gestão, nós assinamos um sistema Córtex para trocar também informações com esse sistema federal de procurados em todo o Brasil. Então, avanços na área de tecnologia, são 7.800 policiais somente neste ano que foram contratados, ou seja, que passaram a fazer parte da nossa equipe de policiais militares e policiais civis ao longo do ano. Nesse momento, nós temos também concursos em andamento. Então, era muito importante esse investimento. Então, do ponto de vista
dos números e dos dados, dos resultados da ação das nossas forças de segurança, esses resultados são positivos. O que nós vimos foram atuações de policiais completamente fora dos procedimentos que a Polícia Militar preconiza, também a Polícia Civil, e claro que nós somos rigorosos em relação à punição desses policiais. Você citou a questão da Natuza Neri agora, mais um caso aqui de um policial civil. Vale lembrar que, se eu não me engano, com a própria Natuza, ao longo do dia debate, na campanha ainda, nós tivemos até na época, acho que um deputado que também não foi educado numa abordagem ao longo de um debate, e o próprio governador Tarcísio ligou pedindo desculpas à jornalista por esse tipo de abordagem. Então é óbvio que a gente não concorda com esse tipo de coisa e a atuação tem que ser individual. O que nós não podemos, e você deixou claro, Madalena, é desprestigiar ou fazer uma avaliação negativa dos mais de 80 mil homens e mulheres das forças de segurança que saem todos os dias das suas casas, colocando suas vidas em risco para nos proteger. Nós não podemos fazer uma avaliação por conta desses maus profissionais que ela reflita em toda a corporação, seja ela da Polícia Militar ou da Polícia Civil. Isso nós não vamos deixar acontecer. Governador. Agora, a gente sabe reforçar a capacitação, o treinamento, reciclagem, para que a gente tenha minimizado esse problema. Também não adianta dizer aqui que isso nunca mais vai acontecer, porque infelizmente nós estamos tratando de pessoas, e existem bons e maus profissionais em todas as profissões. Temos jornalistas que estão péssimos profissionais, nós temos médicos que são maus profissionais. O que acontece é que tem algumas profissões que lidam com a vida, que elas têm nas mãos delas, talvez uma atitude pode levar ao caminho da vida ou da morte, o caso de um médico, por exemplo, e o mesmo no caso dos policiais. Mas a grande maioria do nosso efetivo policial o faz com excelência, por isso que a Polícia do Estado de São Paulo é um orgulho para o cidadão de São Paulo, mas que sempre vai precisar ter um maior volume de treinamento, um maior volume de reciclagem, procedimentos cada vez mais claros, para que a gente evite situações como a gente viu que aconteceram no último mês em especial. Agora, governador Felício, é claro que o senhor acompanhou, o governo federal reuniu os governadores para tentar desenvolver uma política nacional de segurança pública, uma união entre a União, os estados e os municípios, para tentar um projeto de segurança pública, porque a segurança pública mexe com a população de uma forma bastante significativa. Agora, lá inclusive nós vimos o governador de Goiás se contrapor a qualquer tipo de possibilidade de se ter essa união, União, Estado e municípios. Eu queria dar um dado para o senhor. Nós estamos aqui na região central do estado de São Paulo. Nossa vizinha São Carlos teve um número de assassinatos, números, indicadores da violência que foram surpreendentes. Está a 40 quilômetros de Araraquara. Rio Claro, o senhor está vendo o que está acontecendo aí com o PCC envolvido ali, crimes bárbaros que espantam a população. E Araraquara é a segunda cidade com o menor índice de violência do estado de São Paulo. Tem 500 e poucas cidades, 600 e poucas cidades, né, no estado de São Paulo, e Araraquara está em segundo lugar como a cidade menos violenta. E parece que aqui nós estamos combatendo a violência com um bom trabalho também da polícia, mas principalmente com a retirada das crianças das ruas. Nós temos aqui 12 mil crianças em escolinhas de futebol, de natação. Então, a gente pergunta, por que não ter uma política nacional de segurança pública unindo a União, Estados e municípios? Madalena, primeiro falar dessa questão da educação que você tocou, rapidamente vou aproveitar a oportunidade, falar de um tema tão importante que é a educação, e é isso, é poder oferecer para os nossos jovens o protagonismo do bem, através da arte, da cultura, da escola em tempo integral, e sem dúvida, a médio e longo prazo é isso que constrói um país melhor e um Estado melhor. Então, o Estado focado também em reforçar a educação. Aliás, o Provão Paulista, que dá oportunidade para os nossos jovens do ensino médio da escola estadual em acessar as melhores universidades da América Latina, que são as nossas
universidades do estado de São Paulo, a USP, Unicamp, FATEC, Unesp, e aí 15 mil vagas todos os anos estão reservadas para esses jovens do ensino médio da rede pública estadual. E já são 30 mil que entraram através do Provão Paulista. Ou agora o Prontos para o Mundo, que vai levar 1.000 jovens esse ano para o exterior. Então, eu tive agora recentemente, conversando inclusive com o pai e com a menina que estava embarcando agora para a Inglaterra, vai ficar 3 meses na Inglaterra estudando inglês. Então, dos 70 mil jovens que fizeram inglês na nossa rede estadual, os 1.000 melhores, a meritocracia, estão indo para o exterior estudar 3 meses fora. Isso é protagonismo do bem. E o ensino profissionalizante, claro, onde a gente amplia, na verdade a gente multiplica o ensino profissionalizante do estado de São Paulo em até 3 vezes. Paralelo a isso, as ações imediatas de segurança pública. Você citou essa reunião do Caiado, eu estava representando o governo do estado de São Paulo na última reunião de governadores, também ministro Lewandowski presente. Nós vimos também a questão das câmeras, e aí aproveito a oportunidade, que eu sei que sempre há uma dúvida da população, e também às vezes de alguns veículos de imprensa. São Paulo está ampliando em 20% o número de câmeras corporais, de 10 mil para 12 mil câmeras. O ministro Barroso deu uma decisão, ela precisava de mais detalhamento, o governo do estado de São Paulo solicitou esse detalhamento, o ministro Barroso respondeu e o estado de São Paulo obviamente vai cumprir exatamente aquilo que foi determinado pelo ministro em relação à utilização operacional das nossas câmeras, que passam de 10 mil para 12 mil, isso as câmeras corporais que são importantes. E em relação à política unificada, sempre essa parceria entre Estado e União, eu preciso dizer a vocês, o governo do Estado de São Paulo tem feito parcerias já com o governo federal. Vamos falar do túnel imerso Santos-Guarujá, que provavelmente, ainda nesse semestre, nós vamos fazer o leilão. 50% pago pelo governo federal, 50% pago pelo governo estadual. O próprio trem Intercidades tem financiamento do BNDES, a expansão da rede de metrô. E nós, aqui do governo do Estado de São Paulo, sempre vamos buscar recursos, sim, e apoio aonde for necessário. A união entre o governo federal, o governo estadual, os municípios, nossos prefeitos, poder judiciário, o legislativo é fundamental na construção de políticas públicas exitosas. Então, sim, o Estado de São Paulo vai estar sempre procurando contribuir, claro, desde que não haja uma interferência direta nas atribuições do Estado de São Paulo. Então, por isso que o governador Tarcísio, sempre que vai a Brasília, procura conversar com o Judiciário, conversar com o nosso Congresso Nacional, com os nossos senadores e também com ministros do governo federal, para que possa se construir políticas públicas conjuntas. É importante esse trabalho conjunto e a gente sempre vai destacar quando houver essa parceria, que essa parceria, quando positiva, nós vamos destacar a importância dela. Não tem problema nenhum em relação a isso. Aliás, o governador Tarcísio, que já foi servidor federal e hoje está aqui, entende que é preciso esse trabalho conjunto com prefeitos, prefeitas e governo federal. Na política especificamente sobre segurança, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque é uma atribuição estadual e que precisa também estar dentro das propostas que, inclusive, o próprio governador Tarcísio fez ao longo da sua campanha. A gente tem compromissos públicos com a população do estado de São Paulo e estamos trabalhando para cumpri-los um a um, como já fizemos ao longo desses 2 anos. Zé Roberto, ia fazer uma pergunta, Zé? Eu ia falar nessa parte da segurança, você acabou fazendo a pergunta, mas ele falou da educação. Eu acho interessante que um projeto que chama muita atenção é de não poder utilizar celular pelos alunos nas escolas de São Paulo. O governador sancionou esse projeto que foi aprovado aí pela LESP. O que vocês estão preparando, já que vai envolver uma logística muito grande? São milhares e milhares de alunos na rede de ensino. Como que vai funcionar essa questão do armazenamento do celular, a fiscalização? Não é mais uma dificuldade para o pessoal da escola que já tem tantos afazeres ao longo das suas jornadas? Agora a pergunta é bem oportuna, viu, governador, porque nós tentamos, a semana passada, já um contato com as escolas para saber o que fazer, como é que vai armazenar, como é que vai controlar o recolhimento de telefone celular, porque o pai quer que o aluno leve o telefone e que fale com a família quando ele sai da escola. Então vai ter que ter todo um sistema de armazenamento. Como controlar isso? O governo tem alguma ideia para levar isso em frente? Primeiro, vamos falar do mérito da ação, né? Depois da parte operacional. Todos os especialistas
mostram que o celular dentro do ambiente escolar, claro, desde que não seja para atividades que envolvem justamente o uso da tecnologia, acaba trazendo uma distração dos alunos e, mais do que isso, até uma falta de interação entre eles, fora até ali ao longo do momento do recreio, enfim. E existe, sim, uma discussão hoje no governo federal, aliás, é uma legislação também que segue no mesmo sentido. Rio de Janeiro, vale lembrar, já tem também, o estado do Rio de Janeiro já tem uma lei, entre outros estados também aqui do nosso país. Então, o estado de São Paulo que sanciona, e aí vem a implementação operacional. E vale lembrar, não é uma lei que só vale para as escolas estaduais, ela vale também para as escolas particulares, que precisam implementar também uma estrutura logística para poder fazer com que esta lei passe a ser realidade. Você sabe, infelizmente, né, Madalena, a gente vive num país que o ideal era se a prática virasse lei, e não quando a lei tem que virar prática. Por isso que a gente tem lei que pega e lei que não pega aqui nesse país. Agora, nós vamos fazer com que esta lei, claro, seja uma lei que possa ser efetiva. Eventualmente, ela pode ter adequações, adaptações. Tem vários modelos sendo propostos, por isso que ainda não existe uma conclusão do modelo. Talvez o ideal seja iniciar com algumas opções de modelos. Existem essa questão de armazená-los de forma única dentro, por exemplo, de uma caixa dentro da sala de aula. Depois tem uma discussão sobre, eventualmente, em escolas privadas, não escolas públicas, também escolas públicas. Vou lá na cantina, no recreio, preciso pagar. Tem muita gente que paga com o celular, né? Faz um Pix, usa o cartão de crédito, às vezes, do pai e da mãe, né? Então, também, como pode fazê-lo no recreio, na hora do intervalo. Então, tudo isso, na verdade, vai ser uma tentativa e erro. Mas o Estado está focado em um armazenamento coletivo, através de caixas ou algum tipo de recipiente, onde o aluno possa deixar no início da sua aula, retirar ao fim da aula, após o fim do período escolar. Também existe a possibilidade de armazenamentos individuais que podem ser distribuídos para os alunos com um fechamento que garanta que ele não possa abrir. Também existe essa tecnologia. O nosso secretário, junto com a FDE, estão estudando as várias possibilidades para a implementação. Claro que é uma prática nova e nós vamos ter que aprender conforme ela vai sendo implementada, o que deu certo e o que não deu certo. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai trazer uma melhoria no ambiente escolar, seja na interação entre os alunos ou até mesmo no foco no aprendizado. Bom, a gente precisa liberar o governador Felício Ramute nessa fala. Quer fazer alguma questão, Fernando, para a gente fechar? Bem rapidinho, governador. Eu tenho uma curiosidade. O senhor foi prefeito de São José dos Campos por 2 vezes. E o senhor sempre foi um defensor de câmeras. O município de São José dos Campos é um dos que mais tem câmeras. E o senhor participou muito desse processo. O governador Tarcísio, ele foi eleito defendendo justamente o contrário, defendendo o não uso das câmeras corporais no caso da polícia. O senhor conseguiu convencer o governador agora dessa mudança, porque o governador mudou de posição recentemente, ou os fatos do dia a dia forçaram o governador a ter uma postura diferenciada? Olha, primeiro vamos falar uma coisa clara. A questão das câmeras, elas devem ser implementadas em todos os locais. O que existe é que tem gente que defende câmera só no peito dos policiais. Eu sempre defendi câmera em todos os lugares possíveis. Você tem razão. São José dos Campos, depois da implementação das câmeras, teve uma melhoria significativa dos seus indicadores. É a cidade mais segura do país, segunda cidade mais segura do país, acima de 500 mil habitantes. Então as câmeras trazem um resultado efetivo, principalmente as câmeras com inteligência. O que a gente não pode ter é 2 discursos. Vou dar um exemplo prático aqui da cidade de São Paulo. O Smart Sampa, 20 mil câmeras inteligentes na cidade de São Paulo. Foi uma implementação transformadora do prefeito Ricardo Nunes, mas ele teve que se defender na justiça por 1 ano e meio de atraso no projeto, porque o PSOL, por exemplo, entrou contra a utilização dessas câmeras. Eu sempre disse que as câmeras com inteligência podem e devem trazer um grande resultado para a segurança pública. Então, sempre defendi câmeras corporais, mas também as câmeras que estão nos postes com inteligência, reconhecimento facial, leitor de placa, e o governador Tarcísio também. Houve uma discussão ao longo da campanha,
Na campanha, ele reiterou que iria ampliar o número de câmeras, como de fato fez, 12 mil câmeras, e depois ele deixou mais claro ainda, isso é importante a gente deixar claro, foi depois da licitação feita, então não foi uma mudança do dia para a noite sem ação efetiva. Quando ele já faz a licitação aumentando de 10 mil para 12 mil câmeras, nós tivemos então no mês passado essa série de ocorrências, onde ele reiterou mais uma vez que ele mudou de ideia em relação à importância das câmeras corporais. Então ele simplesmente tornou público algo que ele já havia fazendo na prática com o aumento das câmeras de 10 para 12 mil câmeras corporais, agora com inteligência. Ela vai além de só transmitir a imagem, mas também vai dar a oportunidade de detectar criminosos através do banco de dados do federal, que é do Córtex, ou do banco de dados estadual, que é a Muralha Paulista. Então, quando ele externa a opinião, na prática ele já havia efetivamente mudado, aumentando a contratação de câmeras de 10 para 12 mil câmeras corporais. Agora a Muralha Paulista avança também com a implantação de câmeras nas cidades, principalmente nas entradas e saídas das cidades. O Vale do Paraíba, que é a região mais violenta do estado de São Paulo, em número de homicídios, vai ser a primeira região contemplada com a implantação de câmeras também interligadas ao Muralha Paulista. Agora, governador, eu sei que o senhor tem um compromisso, mas numa outra oportunidade, eu gostaria de perguntar ao senhor e ao governador Tarcísio de Freitas sobre o destino a ser dado a essa fábrica de remédio, que é um prédio maravilhoso, toda uma aparelhagem que está aqui parado, e nós temos que dar um destino exatamente a isso, ou uma parceria público-privada, ou até mesmo a possibilidade da privatização desse prédio maravilhoso aí que está completamente... não está abandonado, tá? Só para o governador se situar, né, Madalena? Você se refere à FURP, né? A fundação, né? Que tem uma unidade em Américo-Brasiliense muito grande. Né? Eu nem sei se o governador conhece esse prédio aqui. O senhor já teve a oportunidade de conhecer? Tive a oportunidade, não pessoalmente, mas se conheço o prédio, conheço a FURP, e esse é um tema discutido aqui, bem colocado por você, Madalena, onde a gente precisa buscar uma nova solução, um investimento gigantesco, ocioso, e o que a gente precisa? Como investimento estratégico, era necessário, claro, uma fábrica de medicamentos que pudessem atender principalmente naqueles medicamentos onde o Estado possa encontrar uma maior dificuldade de acesso a esses medicamentos. O que a gente viu ao longo dos últimos anos é a FURP se focando a concorrer, às vezes, com medicamento de baixo custo, com grandes fabricantes, grandes potências mundiais. Então não trouxe, de fato, um resultado efetivo de melhoria de política pública para o Estado de São Paulo em relação a medicamentos. Talvez lá atrás, quando foi concebida, existia uma ideia. Hoje ela praticamente produz medicamentos que são de valores unitários muito baixos, com grandes concorrências nacionais e internacionais. Esse não deve ser o modelo que ela deve continuar. Para isso existe uma série de opções, como citada por você, uma eventual concessão, uma privatização, ou a mudança do tipo de medicamento que ela produz para serem, de fato, medicamentos com interesse estratégico para o Estado de São Paulo. Então nós estamos sim estudando várias possibilidades, não olhando o prédio em si, mas esse grande investimento que foi feito ao longo dos anos, que claro, ele não pode ser jogado fora, mas ele tem que ter um destino correto para que a gente tenha uma efetividade melhor da FURP dentro do Estado de São Paulo. Pode caminhar, como você disse, uma concessão, com uma PPP, uma privatização, ou até mesmo uma mudança de grupo de medicamentos fabricados na FURP hoje. Então, sim, ela está sendo estudada e nós devemos ter aí, ao longo deste ano, uma solução efetiva em relação à FURP. É isso que a gente espera, uma solução para o problema, né? Governador, foi muito bom, foi muito legal conversar com o senhor, muitos assuntos importantes e não vão faltar oportunidades para a gente bater esse papo. Um abraço, governador, e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Antes aqui de encerrar, não posso deixar de falar de um tema tão importante que é a habitação. Nós tivemos um avanço muito grande aí na região, que foram mais de 1.500 imóveis irregularizados, 1.100 casas entregues aí em Araraquara, em 8 municípios, na verdade,
com quase 50 milhões de investimentos do governo do estado. Vamos continuar trabalhando próximos dos nossos prefeitos e prefeitas para junto com a imprensa, as entidades, nossa Assembleia Legislativa, continuar construindo a cidade, o estado e o país dos nossos sonhos. Um feliz 2025 a todos, que Deus abençoe. Vamos juntos continuar e parabéns pelo trabalho de informação, um trabalho de críticas construtivas para uma construção do estado e um país melhor. Jornal da EP. Jornal da EP, a verdadeira voz de Araraquara.